todos, todas. Uma alegria a gente poder estar aqui mais um dia, né? Essa conversa que a gente recomeçou ontem, e digo recomeçou porque ela não é exatamente uma conversa nova dentro da BUB. A nossa visão e a nossa missão dentro do trabalho da BUB, que é, né, formar uma comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho e que impactem o mundo estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. Assim, quando a gente fala no mundo estudantil, a gente não está falando apenas dos estudantes, né? A gente está falando de tudo aí que perpassa esse processo. E quando a gente fala da sociedade, a gente fala também de impactar a sociedade com as ferramentas que a gente tem nas mãos. E o construir conhecimento, o produzir conhecimento, se torna aí uma grande ferramenta, né, para a gente poder impactar de forma positiva e significativa a sociedade. Então, bem, é isso. Não vou ficar aqui falando demais, porque a ideia é a gente hoje poder conversar um pouquinho. A gente pensou, então, nesse formato, né, de uma roda de conversa, para que a gente pudesse trazer um pouco as nossas experiências, aquilo que a gente vivencia nesse contexto. Eu hoje talvez seja a que mais fique quietinha aqui. Para quem me conhece um pouco sabe que talvez isso não seja tão fácil, mas a gente vai, então, começar essa roda de conversa ouvindo 3 pessoas que passaram pela BUB em diferentes momentos, em diferentes papéis também, e não só passaram, né? São pessoas que aí contribuem até hoje para o nosso trabalho. E a gente tentou, assim, pensar um pouco em alguma diversidade, mas eu já começo aqui pedindo desculpas, porque, assim, a gente, por exemplo, vocês vão reparar que a gente tem pesquisadores dos grandes centros do país, assim, né? A gente não tem aqui nesse grupo inicial para debater pessoas de universidades que aí seriam consideradas dos eixos mais periféricos do país, né? Então, a gente tem, obviamente, que fazer às vezes, algumas escolhas diárias para serem trazidas. A gente tentou um pouco de diversidade, mas a gente não conseguiu abarcar todas as áreas, né? Então, já pedindo desculpas antes desse processo, a gente vai, então, começar escutando esses 3 debatedores, mas a ideia é que depois vocês também possam trazer questões. Então, não só perguntas, né? Mas também um pouco da sua experiência, como que você vivencia essas questões. A pergunta hoje que nos norteia, que dispara, né, a nossa conversa, quais são os desafios do se fazer pesquisa no Brasil, assim. E, obviamente, falar disso a partir do seu lugar, né? A partir de toda essa gama de construção identitária que cada um de nós carrega, né? Então, assim, se você é homem ou mulher, negro ou branco, cristão ou não, em que lugar que você está. Então, a ideia é que a gente possa, um pouco a partir das questões que a gente vai tentar conversar, e, mais uma vez, assim, não são respostas dadas, não são respostas prontas e respostas fechadas, né? É a ideia de iniciar mesmo uma conversa. E aí, para essa conversa, a gente convidou aí 3 pesquisadores. Então, a gente tem a alegria de ter aqui, né, o Alberto Diniz, que é professor adjunto da Universidade de Brasília. Ele é subchefe do Departamento de Engenharia Mecânica e ele atua principalmente nos temas de dinâmica de estruturas, modelagem estocástica, análise e síntese modal, elementos finitos, identificação e updating, dinâmica de rotores e metrologia dinâmica. Ele foi liderança da BUB e atualmente compõe o nosso conselho consultivo. Obrigada, Alberto, por ter aceitado estar aqui tão prontamente, né, para a gente conversar. O nosso outro convidado da tarde é o Alexandre Brasil, que ele é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Instituto Luz de Educação em Ciências de Saúde.
Ele tem experiências nas áreas de sociologia e educação, atuando principalmente nos temas de alimentação e cultura, educação e saúde, desigualdade, diversidade religiosa, mídia e desinformação. Ele foi liderança estudantil da BUB e atuou como secretário-geral adjunto por um período e coordenou a realização do Congresso Missionário da BUB de 2016. E a gente também tem a nossa querida doutora porque é médica, né, costume, mas a Paula Peçanha, que é doutoranda. Não é doutora. Que é doutoranda em doenças infecciosas, lá na Unifesp, e ela é também médica da universidade, lá dentro do hospital, e é preceptora do programa de residência médica. Ela teve sua graduação aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e também liderança estudantil aqui na região, onde ela foi coordenadora da região leste e tantas outras coisas. Então, vamos lá. Que bom que vocês não disseram que os mais velhos primeiro. Né? Gente, boa tarde para vocês. E, como disse a Morgana, eu aceitei o convite prontamente, né? Porque na mensagem que ela me enviou, ela disse que o Terry Halliday ia estar falando, né? Então, ontem foi muito bom ouvi-lo, ouvir a Priscila, acho que valeu muito a pena, né? Aí depois, quando ela me passou, quando chegou essa semana a fotinho com todo mundo que ia estar na mesa, eu falei, poxa, que bom que eu aceitei, né? Vou poder ouvir boas pessoas falando. Né? Eu não tenho uma apresentação para fazer, isso é um risco, porque a gente corre, né, de ficar falando muito, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui para evitar exatamente esse negócio não passar dos 10 minutos. Né? Bom, eu estou aqui como ex-abeuense, atual abeubense, né? Acho que, né, tem que usar bem as palavras, né? Então, eu sou um abeubense, né? E eu acho que é só por isso mesmo também que eu fui convidado, etc. e tal, né? Porque se isso aqui fosse um evento organizado pela CAPES ou pelo CNPq, o meu nome não tinha passado. O consultor ad hoc tinha recusado, porque eu estou fora da pós-graduação há uns 5 anos, né? Meus índices não estão ali, né, dentro do que eles chamariam de o eficiente, mas tem aí alguma coisa que, quem sabe, eu possa contar para vocês. Acho que é nessa ideia que eu quero falar. E eu respondo a pergunta do dia nessa linha, né, dentro do que a ABU tem feito nesse último segundo semestre, né, falando sobre visão, vocação e vivência missionária. Não, acho que esse tema está ligado com o tema da IFES, né, no movimento internacional, no que diz respeito ao engajamento do cristão com o mundo acadêmico, né, com o engajamento do cristão com a academia e não apenas com a universidade. Acho isso muito legal, esse foco, né, que foi, né, estreitado aí pela IFES, a importância de entender que o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar também a universidade, mas, inclusive, as ideias, a forma de pensar, a forma de se fazer ciência. Então, acho que isso é interessante. Né? Dentro dessa ideia de visão, vocação e vivência, ouvindo um pouco as questões que apareceram ontem também, normalmente as nossas crises aparecem no que diz respeito à vivência. Né? Eu já disse isso no encontro regional da BU, né? Porque quando você pega visão, vocação, você espera um outro ão, né, no nome, né? E a BU escolheu vivência, é bem mais, né, suave, eu diria, desprovido de poder. Né? Então, essa lógica da não ação, essa lógica do não impacto, ela é importante, porque, no final, não são os grandes atos, as grandes ações que fazem diferença, mas a contínua vivência do Evangelho, da prática da vocação e da visão que a gente tem, que a minha veio muito da BU, né? Tenho muito que agradecer a BU por isso. Então, acho que é muito legal isso. E é nessa vivência que, normalmente, a gente tem as crises na universidade, como pesquisador, como professor, o estudante, seja ele de iniciação científica, de mestrado, doutorado, o cara que está aí trabalhando com a tese dele. Mas, se a gente falar um pouquinho mais sobre a visão, compartilhando um pouco da minha vivência, quem sabe a gente pode ajudar em alguma coisa nisso daí. Né? Quais são os desafios da ciência no Brasil hoje?
Bom, eu acho que todo mundo vai concordar que temos um grande problema, que é a questão do financiamento da pesquisa e da subsistência do pesquisador, né? Como disse a Priscila ontem, né? O pesquisador, o professor brasileiro e o missionário, pelo que a gente conhece, têm um mesmo nível de salário em muitas coisas e passam pelos mesmos apertos ao longo da vida, né? Mas isso não é novidade. Eu gostaria de chamar a atenção no pouco tempo, e aí depois a gente vai conversando mais sobre as várias coisas, né? Eu acho que uma grande questão, hoje em dia, é o desafio da gente reconstruir o fazer científico, né? É interessante de que eu cheguei na Universidade de Brasília, já são 28 anos, acompanhei, né, envolvido com pós-graduação, orientação e tudo mais, a maneira como o CAPES e CNPq faziam as avaliações, né? E no começo as coisas eram meio soltas. Na engenharia, que é minha área, a grande parte das publicações eram todas em congressos. É verdade que são artigos de 10, 12 páginas num congresso, e aí toda uma discussão, etc. e tal. As outras áreas, às vezes, não têm essa visão dos congressos, mas, aos poucos, a universidade foi mudando, a ciência brasileira nas engenharias foi mudando para um trabalho cada vez mais envolvido com publicações internacionais, um incentivo a isso, uma cobrança disso, um trabalho grande nisso daí. E, hoje em dia, a gente vê a própria CAPES, né, mudando os pontos de ranqueamento dela lá, né, os pontos de avaliação, voltando-se mais para a necessidade de uma qualidade, de uma abrangência, de você dar liberdade para o pesquisador e para os programas de pós-graduação de atuarem de formas diferentes e de definirem a sua identidade nessas diferentes áreas. Tá? E é interessante de ver a valorização que tem se dado do discípulo. Tá certo, né? Usando uma palavra que os cristãos entendem bem, né? Hoje você precisa desenvolver recursos humanos seguindo, né? O professor, o grande pesquisador, tem que se preocupar com a formação de recurso humano, publicar junto com o seu estudante, incentivar o seu estudante a se desenvolver e não simplesmente vê-lo como um fabricador de artigos que vai aumentar a pontuação dele e permitir mais recursos para a pesquisa, né? Há uns anos atrás, né, junto com o Alexandre Brasil, a gente discutia essas coisas, né? Como que o pesquisador brasileiro, forçado a conseguir recursos, tinha uma agenda de trabalho muito grande, muito puxada, e que dificultava até o fazer científico dele, porque ele tinha que gastar muito tempo com administração, burocracia, etc. e tal. Aqueles que financiam a ciência no Brasil não pensam como cientistas, muitas vezes, pensam como industriais querendo resultados, né? Independente de qual é a área do conhecimento, querendo número, querendo livros, artigos e tudo mais, e aí a parte mesmo da formação humana, aos poucos, está aparecendo agora no sistema de avaliação. Interessante de que são cientistas, pesquisadores, que se debruçaram sobre isso e que trabalharam nisso, independente, né, do governo, né, no lugar, né? Tá? Então, apesar disso, nós estamos aí com esse sistema. Tem falhas, tem dificuldades? Sim, sempre vai ter, né? A gente, como professor, pesquisador, sempre vai achar algum problema. Esse índice aqui tem um viés, né? O povo da estatística gosta disso, tá certo? Né? Então, e aí a gente vai discutir isso. Mas a gente precisa recuperar o significado do fazer científico. O que é a pesquisa, o papel da ciência e o que se espera da ciência, quais os limites que a ciência tem. A história recente nossa, a experiência recente nossa, afetou muito isso, foi muito maculado por esse debate presente, tá certo? Né? E também pela prática de muitos cientistas e pesquisadores brasileiros e no mundo todo. Quer dizer, então, a Revista Brasileira de Engenharia, no último volume dela, saiu semana passada, tem muito mais artigos de indianos e chineses do que de brasileiros. Certo? A gente tem uma dificuldade grande de fazer isso. Eles encontraram aqui um lugar para fazerem seus números, né? Enquanto que nós temos que continuar zelando pela qualidade dos artigos que publicamos. Né? A gente precisa explicar de novo para a sociedade, a gente precisa explicar de novo para as igrejas, o que o cientista faz, o que a pesquisa objetiva e para onde a gente deve ir.
né? Para isso, é importante que o cristão, que o pesquisador cristão, se envolva e se comprometa cada vez mais com a excelência na qualidade. Acho que esse é um grande desafio. A gente se acostumou a produzir, né,